Aê! Opa! Estamos Fala, Rafa. começando Não é, mais cara? um. Tudo ótimo, estamos começando mais um programa. Esse vai ser muito especial. Vamos receber esse diretor. Que quando eu falei assim, ó, vou chamar ele pra ir lá e tomar aquele top, o pessoal, mentira. Ele não vai, não. Tu não vai conseguir, seu maluco. Você nem conhece ele, eu falei, olha, o sentimento cinéfilo na hora vai se juntar, a gente vai ter um baita de um programa, ele vai topar e vai ser super bacana. Vamos receber hoje ele, um dos grandes diretores, um cara que, poxa, eu gosto pra caramba, já falei pra ele, já babei bom ovo dele aqui em offline. Durante a transmissão a gente também baba mais um ovo aí dele, que o cara, esse daí, esse merece. Ele é fera. Eu sempre abro, Petro, com um textinho que eu faço pro convidado, e aí a gente começa o nosso programa, beleza? Vou botar o textinho que eu Vamos fiz lá. aqui pra você. Nosso convidado de hoje é diretor, roteirista, montador e diretor de fotografia. Esse último, então, ele é genial. É um baita de um diretor de fotografia. Nascido no final da década de 70 em Fortaleza, querido Ceará, eu adoro Fortaleza. Estreou na direção com o curta A Ordem dos Penitentes em 2002. Já ganhou vários prêmios no Cine Ceará, no Festival do Rio, entre outros. Tem um curta dele que eu adoro, que eu até botei aqui, O Som do Tempo, que já ganhou, eu acho que tem mais de 20 prêmios esse filme, que eu fui ver Tem, quantos tem. prêmios esse curta. É, Mais de é mais, 20 prêmios, né? Eu falei, talvez premiado. não, eu falei, meu Deus, ele ganhou mais prêmios que a Meryl Streep nesse filme aqui, que esse aqui foi brabo, muito prêmio. Ele já fez curtas-metragens e alguns longas como O Barco, A Jangada de Welles, Clarice ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois, O Grão, Mãe e Filho. Boa noite, querido amigo. Vou já chamar de amigo, que temos o cinema em comum. Então você é meu querido amigo cinéfilo, Isso, Petros é Carini. isso. Tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Obrigado pelo convite. É sempre bom falar sobre cinema, né? Se encontrar com as pessoas e conversar, né? Principalmente nesse momento agora que, de alguma forma, está todo mundo afastado, né? Sempre está podendo se encontrar fisicamente. Então, estamos aqui virtualmente conversando sobre... Vamos conversar, né, sobre cinema e outros assuntos, Show de assim. bola. Antes da gente começar, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Cavi Borges, que deu um susto na gente, ficou 15 dias Isso eu entubado. soube hoje, cara. Soube hoje no Facebook, eu vi lá, não sabia e, porra, ainda bem, cara, que deu tudo Foi certo. bravo. Havia tão gente boa, cara, tão gente O boa, e eu fiquei Cavi, meio o Cavi, impressionado, eu não sabia que tinha é, sido entubado, né? O Cavi ele falou para poucas pessoas que ele estava com Covid, né? E eu Uhum. acho que fui uma dessas pessoas, porque eu sempre mando mensagem para Cavi para saber dele, falar de coisas de cinema e tal. E ele me falou que estava bem mal e tal, eu já fiquei um pouco preocupado, mas graças a Deus. Aí depois ele passou um hiato de 10 dias sem falar, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Então ele ficou entubado esse tempo, mas graças a Deus ele venceu a Covid e Ainda bem. vai dar tudo certo. Ele falou que emagreceu muito, que não está conseguindo ainda andar e tal, mas as coisas vão acontecer bem. Um beijo para você, Cavi, você é amado por Ainda todo bem que mundo. deu tudo Todo certo. mundo te ama. E é isso aí. Ô, Petros, de vez em quando vai aparecer uma mensagem da galera aqui embaixo, tá? Mandando, Legal. perguntando, fazendo um monte de coisa. Ó, o Alisson Oliveira, querido amigo. O rei de São Bernardo, não é São Bernardo do Campo, não, é do filme São Bernardo, que ele só fala desse filme São Bernardo. Todo dia a gente vai de São Não, Bernardo. obra-prima, Grande né? abraço, São Bernardo, Alisson. obra-prima. 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 E Alisson aí, ó, Tomar. mais um fã de São Bernardo. A Carolina Dib também, querida produtora de cinema, já tá aí. Ó, o Alisson mandando também melhoras pro Cavi. E é isso, Petros, vamos começar aqui o nosso programa. Nós temos aí 1 hora de papo para a gente falar um pouquinho sobre essa indústria maravilhosa, mas também cheia de polêmicas. Mas vamos lá, vamos lá. Nem sempre é tão belas, nem sempre essa indústria é tão bela como suas fotografias de seus filmes. Pelas coisas maravilhosas que você faz. Mas vamos em frente. Ô, Pedro, é o seguinte, a gente tem aqui uma audiência de muitos estudantes, a galera que está resolvendo para a faculdade, fazer cinema, jornalismo, entrar em alguma camada do audiovisual, de alguma forma, né? Sim. Eu queria saber um pouco como é que foi o seu início, assim. Na tua família, a gente sabe, tem cineasta e tudo mais. Foi mais fácil? Foi mais difícil? Como é que você falou, meu Deus, eu vou seguir essa carreira também, vamos em frente e que Deus me ajude? Como é que foi?
Foi basicamente o seguinte, não sei se as pessoas sabem, eu sou filho do Rosenberg Cariri, né, cineasta também, né, e eu cresci vendo cinema e acompanhando o set de filmagem, né, acompanhei algumas montagens, assim, desde pequeno, assim, moviola, projeção de copiões em 16 milímetros em casa, né, meu pai tinha uma videoteca VHS bem interessante, assim, na década de 80. Então, na adolescência eu já tinha muito acesso. Fora e o cinema, assim, que eu lembro que... Não lembro qual foi o filme exatamente que meu pai me levou, que me impressionou, mas eu acho que foi ET. Devia ter uns 5, 6 anos, e logo depois História Sem Fim, na infância, que eu fiquei impressionado com filme, né? Enfim, essa coisa de transportar você para um outro universo, para outro mundo. E na adolescência eu tive acesso a muitos filmes, assim, VHS principalmente. E foi basicamente isso, né? Quando chegou no final da adolescência, eu ficava em dúvida se eu ia seguir a carreira de cineasta ou não, né? Se ia fazer cinema ou não, por conta de uma certa pressão, assim. Eu tinha medo das pessoas compararem os trabalhos, né? O meu com o do meu pai. E meu pai já era um cineasta estabelecido. Aí como eu gostava de música também, eu botei uma banda, tinha uma banda assim, de rock bem ruim, final, assim, fazer uma música bem ruim, né? E tentando fugir de alguma forma de fazer cinema, né? Mas teve uma hora que ficou inevitável mesmo, e eu fui fazer, né? Comecei a trabalhar na produtora do meu pai, né? E comecei a fazer minhas primeiras experiências, né? Em filme 16, em vídeo também, né? Na época que estava lançando mini DV, enfim. Aí comecei a fazer as minhas primeiras experiências com cinema. E pronto, eu não parei mais depois disso daí. Né? Assim, sempre tive também um apego muito grande pela fotografia, tanto estilo, né? Quando eu adolescente e depois maior já fotografia em cinema, em vídeo, né? Mas nunca tinha desenvolvido muito também, e a partir de, acho que foi 2007, eu comecei a fotografar, né, todos os meus filmes e filmes para alguns amigos, assim, alguns cineastas. Foi basicamente assim que surgiu. Agora, uma coisa que é bacana, assim, que eu posso falar, foi que a minha escola não foi a universidade em si, né, porque eu sou formado em análise de sistema, é outra coisa, mas... Eu também! Foi muito... Né? Também? Mas o interessante foi ter essa escola de viver cinema de verdade, sabe? Acompanhar set de filmagem, sabe? Ver discussões de roteiros, assim, mesa de roteiro, discutindo roteiro, acompanhar aquilo ali, acompanhar montagem de filme. Eu acho que essa foi uma grande escola. E fora essa história que eu te falei, hoje é muito fácil, né, com internet aí, mas na década de 80 a gente tem acesso aos filmes, os clássicos, né? Era muito difícil, né? Não tinha toda a locadora, enfim, não era tão fácil. Né? E eu tinha todas essas obras em casa, disponível, né, em VHS. Então foi uma época bem interessante também. Né? Show de bola. É o que eu sempre falo aqui, né? A referência das filmografias é fundamental para qualquer pessoa que trabalha com o cinema. A gente vai ter uma perguntinha que a gente vai fazer mais além aqui da nossa pauta, que eu acho que bate muito nesse ponto também, que fala sobre um pouco desse universo assim, de ver filmes, né? A referência às vezes está ali, né? Para os novos cineastas, para as pessoas que querem escrever sobre cinema e tudo mais. O Alisson fez uma pergunta, eu não ia entrar muito no assunto da fotografia, senão a gente ia ficar uma hora falando, porque é muito detalhe e você é um dos mestres nisso. Mas eu gostei muito desse filme que o Alisson falou. Ele botou uma pergunta assim, Petros. Olha só. Se possível, eu queria que o Petros falasse um pouco da fotografia de Currais, que é tão boa e estreou há pouco. Deixa eu só fazer uma observação. Currais é fantástico. É um documentário espetacular. Eu acho fantástico. E eu lembro que eu vi lá, teu nome lá como diretor de fotografia, já lá no crédito. E eu achei aquele filme maravilhoso, assim, hipnotizante, e conta uma história que acho que poucas pessoas sabem. Eu acho, pelo menos, né? E eu fiquei impactado. E eu achei, assim,
Olha, muito forte o filme. Então, Petros, responde pra gente aí como é que foi aí, pra você conseguir esse destaque dentro dessa história bem complexa, né? O Raiz foi um convite, né, dos queridos, né, do Davi e da Sabina, né, são os diretores, eles me convidaram para fazer a fotografia, né, eles conheciam o meu trabalho, né, tanto como diretor como fotógrafo, era o primeiro longa-metragem deles, e eles me convidaram para entrar fazer parte dessa empreitada, né, e a gente conversou bastante, assim, como seria a fotografia do filme, né, e as referências, e eu lembro que na primeira conversa, eu me lembro que o Davi chegou para mim e falou, o Davi e a Sabina, falando muito do Pedro Costa, esse farol em termos de enquadramento e o tratamento fílmico. Eu me lembro que a gente conversou muito sobre o cinema do Kiarostami, né? Então a gente tentou fazer um cruzamento disso, sabe, dessa coisa do Kiarostami, do Gosto de Cereja. E a gente optou também por filmar em scope, né, no sertão, porque essa história, mais nos campos de concentrações aqui no Ceará, foi uma história que foi eclipsada, né, de alguma forma, poucas pessoas conhecem, né, e eu acho que, assim, pelo menos internamente eu processava que o filme tinha que ser scope, porque ele tinha a obrigação de alargar o quadro, sabe, de abrir, e a gente optou por filmar o filme com a janela scope, e ficou lindo o resultado, sabe, foi um filme que a gente fez salvo engano, em 15 dias, 6 dias, teve uma certa correria por conta de recursos, mas que eu fiquei um tempão corrigindo todo esse filme, discutindo com o Davi e com a Sabina como é que seria o tratamento fílmico, né, das correções de cores, e também na época da montagem, meio que também vendo o material, como é que estava se desenvolvendo, e foi um filme que eu tive um prazer imenso em fazer, porque o resultado na tela, né, eu me lembro que a primeira exibição que eu vi do filme no cinema, eu fiquei satisfeito com o que eu vi, sabe, eu sou muito crítico com o que eu faço, e eu fiquei feliz, assim, terminou o filme, eu dei um sorriso, assim, fiquei feliz com o resultado. É um trabalho muito bonito, assim, um filme muito importante, assim, de uma história que merece ser conhecida, até para que, de alguma forma, não se repita, né? Nunca mais. Exatamente. É um filme muito importante. É mais um daqueles filmes que a gente até pode comentar, né? Coisas que não estão nos livros de história que a gente, né, vai estudando ao longo da vida como um todo. E o cinema e a arte, a pintura, a exposição, qualquer tipo de movimento de arte tem que ser um complemento, né? A tudo que a gente aprende e vê pelos olhos dos outros, né? É uma história muito forte, recomendo bastante esse filme, pessoal. Já está nas plataformas digitais. Currais. Ele teve pouca divulgação, mas corre atrás, que olha, é espetacular esse filme. Esse é o lado muito do Ciron, que é um outro documentário que eu vi também sobre o pintor Ciron, lá de Goiás. Achei esses dois documentários espetaculares, assim, muito interessantes mesmo, assim, dos últimos que eu vi e tudo mais. Petros, vamos passar aqui para a próxima perguntinha. Vamos lá, seguinte. Petros, há pessoas que fazem cinema que são de esquerda, mas outras que são de direita. E outras também que estão ali no meio do caminho, né? Ou se dizem no meio do caminho, né? Você acha que sendo de um lado ou de outro, ou do meio do caminho, isso se é o ponto de vista pro diretor, pro criador da história, ele mexer nesse universo da obra? Você me fale também, cinema é político? Eu acho que de alguma forma é político, sim. Assim, não tem como a gente fugir disso, não. A gente está, quando a gente está fazendo um filme, a gente está se expondo ali de alguma forma, e tudo que você pensa sobre política, pelo menos assim, eu estou falando de um certo tipo de filme, né? Não um cinema industrial em si. Falando de um projeto mais autoral, que eu sou o diretor, o roteirista, e, enfim, a gente levanta grana para fazer esse filme e faz o filme. Né? Eu acho que não tem como as duas coisas caminharem separadas, assim, sabe? Assim, penso eu, né? Eu tô com um filme para fazer agora, chamado A Praia do Fim do Mundo, né? Que eu devo rodar, tá perto de eu rodar esse filme, né? Tô esperando só a pandemia melhorar um pouco. Mas não tem como deixar de falar do Brasil de hoje, dessa situação que a gente está vivendo, desse desalento, sabe? Essa falta de perspectiva. Sim. E de alguma forma não põe isso no filme. Tu tá entendendo? É uma coisa que, pelo menos, funciona assim. Isso perpassa por dentro de mim
e de alguma forma vai resvalar no filme, assim, né? Tanto que eu fico com o Firmino Holanda, que é o co-roteirista do filme, a gente escreve juntos, a maioria dos filmes escreve e monta. A última conversa que eu tive com ele era justamente essa, essa sensação, esse nó na garganta que a gente vive ultimamente, esse desalento, vai resvalar no filme, tem que resvalar, a gente está até mudando algumas coisas no filme, né? Eu funciono dessa forma. Então, eu acho que não tem como separar, não. Pelo menos na minha visão, assim. Do meu ponto de vista, eu acho difícil se separar, sabe? Porque são dois pontos de vista bem antagônicos, assim, esquerda e direita, né? Não tem, essas coisas não tem como, sabe? Então, na minha opinião, não separar, não. Perfeito, perfeito. Concordo plenamente com você. Eu acho que. Eu digo mais, eu acho que esse argumento é o argumento da maioria, mas tem gente que pensa diferente também, porque também a gente respeita. Sim, o importante aqui o importante é cada um filmar, escrever sobre cinema, qualquer camada do audiovisual que esteja, faça aquilo de coração aberto, realmente, ó, quis fazer aquilo e tudo mais. E também seja assim. Outra coisa, uma coisa que você acredita, né? Assim, de verdade. Claro, né? claro. Estou te falando, eu filmo o que eu gosto, o que me toca de alguma forma. Lógico que não vai tocar todo mundo, né? Assim, tem algumas pessoas que se sensibilizam com aquilo ou não, mas assim, eu acho que se você, por mais piegas que possa soar isso, se você filmar uma coisa que você acredita no material, que é uma coisa que é forte para você, que tem a dizer alguma coisa para você, eu acho que já é meio caminho andado para dar certo, assim, de alguma forma, né? De alguma forma dá certo. Show de bola. Excelente. Vamos aqui passar então para a próxima. Seguinte, Petros, há menos dificuldades hoje para um cineasta novato nordestino conseguir ter seu trabalho visto por todo o Brasil, mas há muito preconceito de qualquer tipo dentro do meio audiovisual, há muita panelinha que acaba atrapalhando o desenvolvimento de novos talentos. Qual é a sua visão sobre isso, Petros? A visão que eu tenho, assim, de novo, podendo estar equivocado, mas não sei nem se é questão de panelinha, não, mas tem um pessoal que está fazendo cinema há mais tempo, né? Assim, de alguma forma, que, assim, não é nem brigar por isso, eu acho que a questão não chega nem mais a brigar por espaço, é tentar manter um espaço, que é pouco, de alguma forma é pouco, né? Assim, festivais e, enfim, né? E tentar aparecer, lançar o filme, todo mundo sabe que é muito complicado isso. E para um diretor novo fazer um filme, lançar e aparecer, realmente, assim, por mais que esteja fácil fazer os filmes, assim, por conta da tecnologia, de alguma forma descomplicou, mas é difícil realmente aparecer hoje, certo? Na época que eu comecei, em 2001, começo de 2000, era bem mais fácil. Assim, te digo porque assim, quando você fazia filme em 35mm naquela época, eram poucos filmes, né? Os filmes, basicamente, os mesmos curtas circulavam, assim, em todos os festivais, sabe? Se você tinha um universo verdade, de verdade. 50, 60 filmes, desses daí, 20 circulavam quase todos os festivais, assim, basicamente, né? Então, era mais fácil. Hoje, eu noto que aumentou muito a quantidade de filmes, tá entendendo? E lógico que fica mais complicado de aparecer. É óbvio. De alguma forma o nível também subiu um pouco dos filmes, assim, tem coisas muito bem feitas, acabadas. Então esse nível vai subindo, a quantidade vai subindo e fica difícil realmente para um diretor estreante aparecer, né? Porque o nível é alto também de alguma forma, né? Hoje o Brasil faz um cinema autoral muito bom, né? Que circula em vários festivais, assim, né, independentes aí no mundo, e realmente eu acho complicado. Agora, qual a fórmula para furar isso? Eu não sei. Eu acho que de primeira tem que, assim, tem que fazer uns belos filmes, bons filmes, assim, antes de tudo, sabe? E não tentar imitar ninguém, e tentar seguir seu próprio caminho. Assim, lógico, quando você está fazendo curta-metragem, você está descobrindo a linguagem ali, então tem um desconto por conta disso. Né, mas é isso, é bem concorrido hoje em dia. Agora, assim, a questão da panelinha, realmente eu não sei, assim, se tem panelinha, se não tem.
Assim, se tiver, eu acho que não faço parte. Porque eu estou aqui moro no Ceará, em Fortaleza, enfim, né? Eu sou uma pessoa muito caseira, assim, não participo muito da noite. Não sei. Realmente eu não. Mas deve ter, né? Deve ter, tudo tem. Brasil, né? Brasil. Mas deve ter. Vamos lá, então. Ótimo, excelente, Petros. Vamos lá. Seguinte, agora a gente vai passar para a parte que é assim, perguntinhas polêmicas, perguntinhas cinéfilas, pegadinhas cinéfilas. Tá bom? Vamos lá, então. Seguinte, Petros. Vamos lá. Por onde eu começo aqui? Vamos lá, as perguntas hoje estão bem bacanas. Vamos começar com uma tranquila aqui. Petros, seguinte. Cinderela Baiana é um dos filmes mais comentados pelos cinéfilos quando pensamos em filmes que não deram certo, né? Inclusive, ele tem a incrível nota de 1.9 no IMDb, né? 1.9. Então, assim, eu queria saber a sua opinião. Assim, a gente brinca muito, né? Eu vou falar um pouco antes de terminar a pergunta. A gente brinca muito com Cinderela Baiana, principalmente e tudo mais, mas eu acredito que na maioria dos casos dessas brincadeiras que todos fazemos, falo todos eu e meus amigos, vamos dizer assim, a gente tem muito respeito pela obra, né? Tem uma história muito triste ligada à Cinderela Baiana, que foi até contado por um entrevistado meu aqui, se eu não me engano, que fala que o produtor do filme arriscou o dinheiro que ele tinha todo nesse filme e ele perdeu tudo, morreu numa cadeira de rodas num asilo. Pra ver como é que são as histórias do cinema, né? Não só no Brasil, mas em todos os lugares. O cara aposta tudo num filme e acaba assim, essas histórias trágicas, né? Assim, de gente que investiu em produção e acreditou. Sempre tem. Exatamente. E aí, assim, eu queria saber a tua opinião, Petros. Assim, existe filme ruim? Na tua visão como cineasta, existe filme ruim? Ou o filme sempre vai significar alguma coisa para alguém? Essa pergunta pode ser respondida de várias formas, assim, diferentes. Assim, filme ruim, assim, eu acho que o Paulo Emílio até falava isso. Assim, o pior filme brasileiro, né, é melhor do que o melhor filme americano, assim, porque de alguma forma fala sobre a gente, sabe? Sim. A gente, falando em relação a ser brasileiro, né? Mas eu acho que sim, tem filmes que realmente têm problemas, assim, não tem pra onde correr. Assim. Tem filmes que tem problemas graves e existe filme ruim, sim. Isso aí, eu acredito muito nisso. Assim. Tem filme ruim. Ruim no sentido, assim, ruim em várias áreas, assim. Tu tá entendendo? Sabe aquele filme que nada se salva? Sim, sabe? Tecnicamente nada. É ruim, a narrativa é fraca. Alguma coisa pra se apoiar e não... Sabe? Não tem nada, não tem mise-en-scène, não tem fotografia, não tem... O roteiro é muito ruim, os atores... Tem esse tipo de coisa, né? Eu acredito que sim, tem assim. E no caso do Cinderela Baiana, eu acho que o que ficou, assim, que é um filme... É tão interessante esse caso do Cinderela Baiana, porque é um filme que os meus filhos comentam, assim, já viram, assim, trechos, né? Não sei se viram todo. Grandes trechos, tem no YouTube, assim. Em partes. Não é partes, assim. É porque o filme é tão ruim que é bom, sabe? É bom. Aquela sequência final assim, eu não esqueço muito aquilo ali, me marcou de alguma forma. Pelo excesso de ruindade, né, da coisa toda, né? Uma situação absurda. Né? Não, é uma situação absurda, né? Quase de fantasia ali no final, sabe? É uma alegoria, vira uma coisa muito alegórica no final, né? Os passarinhos uma coisa engraçada sobre o Cinderela, eu entrevistei aqui a Hilda Santiago, né? Do Cinema Estação aqui do Rio, a criadora do Festival do Rio de Cinema. E assim, ela é minha amiga, pô, adoro conversar com ela é cinéfila pra caramba. E eu falei pra ela, ô Hilda, se você colocar... Ela falou assim, vamos tentar fazer Cinderela Baiana no Odeon, na sessão de meia-noite. Ela falou, vai lotar. Eu falei, concordo. Vai entupir de gente. Vai entupir de gente. Aí eu falei, vai lotar mais ainda se aparece a Carla Pérez lá do nada e o Lázaro Ramos. É o primeiro filme do Lázaro. Imagina, aparece os dois assim, o pessoal ia ficar assim, louco. Como você falou. Imagina, queria lotar. Uma sessão daquela em 35, né? Se restaurassem o filme,
escaneasse os Pô, negativos isso é e fizesse lindo. sucesso em um DCP de 2K bacana e tal, que até eu me arriscaria ver no cinema, sabe? Seria uma Não, as experiência de gargalhadas alguma iam forma. ser maravilhosas. Total, total. É uma comédia Não, e também acaba involuntária, né, sendo. o filme. Não, e acaba Não, sendo também um grande aulão é um técnico, né? Ó, drama, não né? faça isso. Não faz isso. O filme é um drama musical e virou, assim, de alguma forma, virou uma comédia, uma grande comédia, né? E o É pessoal usa verdade. como exemplo, assim, trechos do filme, né, do que você não deve fazer, né? Em termos de roteiro, de mise-en-scène, de direção de ator. Não, mas, não, sério, agora falando sério, tem alguma utilidade? Tu tá entendendo, assim? De Sim, alguma forma sim, claro. interessa. E até de forma, sociologicamente, o filme também mostra um pouco ali essa coisa de um momento que o Brasil estava vivendo ali, do Gaúcho naquele momento, centrado na figura da personagem lá da Carla Pérez. Agora, óbvio, o filme é muito ruim, aquele roteiro, né? Muito caro. A Carla não era atriz, enfim. É todo errado, assim, ó, sabe? Tem O o Alexandre projeto. Pires também no filme. Alexandre Tem o Pires, uma Alexandre cena Pires. maravilhosa de luta, né? Pavorosa, por sinal. Ele. É isso, cara. É isso. Mas eu acho que tem sua função o filme, viu? Não boa. Eu acho que Eu também é bem acho, eu válido. também acho. A gente brinca, mas acho que tudo a gente consegue sempre tirar alguma coisa. Sempre, E sempre. é isso. Vamos em frente então, Petro. Show de bola, adorei tua resposta. Olha só, vamos lá. Seguinte, Petro. Nicolas Cage, não sei se você conhece, um ator americano aí chamado Nicolas Uhum. Cage. Ele é um dos atores Nicolas mais Cage. polêmicos, um dos mais polêmicos das últimas décadas. Polêmico porque ele faz comédia, ele vai da comédia à loucura em 5 filmes, em 3 filmes, em 3 segundos. Ele é um cara assim muito dinâmico, né, em suas escolhas e tudo Uhum. mais. Eu queria saber de você o seguinte: ele teria vaga em uma possível continuação de Clarice ou alguma coisa sobre nós dois? Nicolas Cage. Cara, o Nicolas Cage é um ator que eu gosto, assim, gostava bastante, né? Mas eu abandonei faz um tempo o trabalho do Cage. Mas eu gostava muito. Eu sou Abandonou muito fã faz do um David. tempo? Faz um tempão, faz uns 20 anos. Eu também. Na década de 90, por ali, eu abandonei o Cage. Né? Mas eu acho que sim, cara. Eu acho que ele é um bom ator, sabia? Falando sério, porque ele se mete nos projetos assim, Ele é bom, pavorosos, ele é assim, bom. sabe? Mas ele Ele é é um bom bom, mas ator, ele. cara. Ele é um bom ator. É um bom ator, sim. Agora, como eu tô te falando, ele se mete em cada projeto, assim, bicho, que é impressionante. Assim, essa capacidade, essa capacidade que ele tem de se meter em frias, assim, sabe? Agora tem um filme que eu tô querendo ver dele. Eu acho que é o último, ou penúltimo filme que ele fez, chamado. Eu tô curioso pra ver esse filme. A Cor que Veio do Espaço, uma coisa assim. Vegas, Muito enfim, bom. adaptação, né? Tem umas coisas bem bacanas dele, né? A Outra Mas Face, tu viu a Outra Face? Aquele de ação? Ele o Pô, Travolta, né? bonzaço. Legal. John Woo. Tem umas coisas que é interessante, assim, mas tem umas, cara, que é impressionante, assim, a capacidade que ele tem de se meter numas roubadas, né? Mas é isso. Mas ele tinha vaga sim. Tinha vaga? Então vamos mandar um e-mail pra ele já. Tinha, lógico. Olha só, vamos lá então, vamos seguir em frente aqui. Só Queria se meter em outra fria. Ai, meu Deus. Mas reza a lenda que ele tem muita dívida, sabia? Ele tem muita dívida, por isso que ele aceita qualquer papel, né? Assim, vai. Pô, mas tu não sabe, cara. Ele, aliás, você já deve saber disso. Ele é um dos atores mais rentáveis até hoje para a indústria norte-americana, cara. Ele tem um filme chamado Jiu-Jitsu, que é assim, o Jiu-Jitsu é o seguinte, são lutadores que lutam contra alienígenas. É uma coisa linda o filme. É uma coisa assim, sensacional, um roteiro assim primoroso, assim, dá até uma emoção aqui em mim. Esse filme, cara, ele tá há semanas como top 10 na Netflix norte-americana. Top 10, cara, Netflix americana, que é aquela confusão lá, dificílimo você colocar um filme lá. Não, imagina. O cara com um filme louco daqueles tá lá no negócio. E com aqueles cabelões dele, aquelas coisas. Olha, o Nicolas Cage é um personagem realmente muito, muito complexo, mas ele é divertido. Olha aí a Clarissa Kushner, querida. Um beijo, Clarissa, pra você, querida. Legal. Vamos aqui então passar pra próxima, Petros. Viu? Eu te falei que o programa ia ser divertido, viu?
Vamos aqui, ó. Vamos passar aqui para mais um. Seguinte, Pedro, a gente sabemos que há muitos diretores de cinema, não só no Brasil, mas lá fora, que não assistem a filmes. Os caras não são nem cinéfilos, os caras não assistem a filmes. Você acha que para ser diretor de cinema é preciso assistir a filmes, Pedro? Muito, muito. Cara, eu não consigo imaginar um diretor que não vê filmes, não. Eu sei que tem essa categoria, né? Diretores que não assistem cinema, assim. Não vão pro cinema, não assistem filmes, nem em casa. Enfim, só fazem o seu próprio filme e é isso. Isso já lhe basta, né? Mas não é o meu caso, não. Eu assisto muito cinema, cara. Assim, tô sentindo bastante essa coisa de não poder estar indo pro cinema. Por mais que eu vi alguns filmes aqui nessa segunda onda da pandemia, eu vi bem mais do que eu vi na primeira, né? Consegui ver e rever, fazer revisões de alguns filmes. Mas eu tô sentindo falta da telona, sabe? De ir pro cinema e tal. Ver os filmes. Eu acho, na verdade, eu acho impossível, cara, assim, viver sem ver filmes, cara. Sabe? Não sei, mas eu sei que tem essa categoria de cineasta, assim, que não assiste cinema e não vê. Mas eu tanto vejo filmes novos, como faço muitas revisões, assim, sabe? Não me canso de fazer revisões, assim, pegar. Sei lá, pegar isso é muito legal, né? Revisar. Não, assim, revisões, assim, as pessoas, assim, ficam, não entendem, sabe, assim, eu pegar toda uma filmografia do Tarkovsky e rever, e pegar uma filmografia do John Hughes e rever também. Do mesmo jeito, assim, com o mesmo prazer. Eu gosto de cinema, cara, assim, independente do que seja. É isso aí, assim, sabe? Isso aí. Tanto que, exemplo, eu não faço eu até falei uma vez com um crítico, com o Marcelo Miller, eu falei até uma frase para ele, assim, que ele ficou espantado, assim, olhando, eu não faço distinção entre, sei lá, Kiarostami e Carpenter. Tá? Os dois estão aqui, ó. Tá entendendo? Igual para mim. São muito bons no que se propõe a fazer. Sabe? Eu acho que isso aqui é bacana. Bacana. Pô, show de bola. Tu falou várias coisas bem bacanas. Vou começar por esse final aí para fazer minhas observações. John Carpenter, eu também converso com pessoas às vezes pelo Instagram e tal. Aí eu conversei com o Silvio Gonçalves, que ele é roteirista, cara, do SOS Mulheres ao Mar, várias dessas comédias, sabe, assim, brasileiras e tal. E o cara, mano, sabe tudo de John Carpenter, cara. Tudo. Ele falou do Eles Vivem, que tá na Netflix agora. Cara, foi muito divertido, revi agora, maravilhoso. Mas pra tu ver, cara, assim, pra você conhecer a pessoa, você tem que conversar sobre filmes com ela. É o que eu falo pra todo mundo, cara. Você descobre, assim, um universo, assim. Cara, como é que tu imagina que o roteirista de SOS de Mulheres ao Mar, o cara sabe, cara fissurado em John Carpenter e em vários outros diretores fantásticos, assim, também, sabe? E, poxa, ele adora também escrever os seus roteiros de comédia, sabe? Então, olha, eu acho super bacana isso. E o cinema, ele é assim, né? Plural, né? Você vai para todos os lados, como você falou, cara. Tá aqui, tá ali, e o importante é a gente estar dentro desse... As pessoas até não entendem, assim. Vêm os meus filmes e são filmes muito, sei lá, sérios, sisudos, assim, né? E a própria trilogia da morte, né? Do Grão, Mãe, Filho e Clarice, são filmes muito... Não tem sorriso, Petro. Seu filme não tem sorriso, Petro. Não tem sorriso, Petro. Sisudos, né? Mas as pessoas não enxergam. Uma vez eu também, num debate, falei eu estava fazendo uma revisão do ciclo do cinema canibal italiano, o ciclo, né, do Rogério Deodato, Canibal Holocausto, do Humberto Lenzi. O pessoal, sabe, todo mundo olha assim, espantado, assim, choque. Sabe? Ele vê isso, sabe? Ele não só vê, né, Tarkovsky, Kiarostami, Godard, não, ele vê isso também. Gosta de algumas coisas. Isso é muito legal, cara. Mas cara. Eu gosto de todo tipo de cinema, sinceramente, assim. Sabe? É como eu te falei. Eu vi tanta coisa na adolescência que me marcou e que eu revi e continuei gostando. Enfim, cara, esses filmes, de alguma forma... Lógico, tem coisa que vai embora rápido, assim. É bem pueril e esquecível, mas... tem filmes que ficam mesmo, sabe? Um dia desse eu revi História Sem Fim. Cara, maravilhoso. Filmão maravilhoso. Vou falar o quê? Eu exibi lá no Joia, cara. Eu exibi no Aí Joia. Aí Blu-ray?
Em Blu-ray, a gente tinha uma Blu-ray, né? licença que podia exibir tipo como se fosse cineclube, né? Aí podia cobrar Licença $1. guarda-chuva, né, que chama, né? Aham. Exatamente. Aí sabe o que Cara. acontece? Esgotou em 20 minutos. A sessão Não, esgotou em 20 minutos. Botão para venda, esgotou em 20 minutos. 20 minutos, acabou. Sim. É doideira. Só perdeu pro Laranja Mecânica, que esgotou em 6 minutos. A Laranja Mecânica 90 eu revi lugares também no foram cinema. comprados em 6 minutos. Vi uma cópia maravilhosa, Doideira. cara. Não teve uma mostra, não sei se tu lembra, faz um tempinho teve uma mostra do Laranja Mecânica que eu acho que rodou o Brasil, que era uma cópia em 4K, cara, do filme, na janelazinha 166. Maravilhosa. Caramba. Em Pô, sensacional. sala Tu viu lotada, aonde assim, aí? lotada. Fui no Tu viu qual Dragão, cinema aí? No no Dragão. Dragão, Adoro o Dragão. né, o Dragão. Pô, é muito Maravilhoso, lindo, é era muito lindo. novinho. Maravilha, assim, a sessão, ver assim com as pessoas, sabe? É isso que eu tô sentindo falta, cara, assim, de ver os filmes com plateia, né? Mesmo que seja aquela plateia de filme, né? Pouquinha gente, né? Que é filme de arte, às vezes é pouca gente lá no Claro, cinema. Três, claro. quatro, cinco, mas sabe? É bacana, cara. Eu sinto falta disso. E a tela, cara, Eu a tela também, cara. grande, enfim. Eu Eu não tô vou no sentindo. cinema desde. Eu não vou no cinema desde. Quando, meu Deus do céu? Acho que é fevereiro de 2020. O último filme que eu vi foi A Mulher Invisível, com Ah, a Elizabeth Moss. Eu tinha visto o cara, Ken Loach, eu ainda aquele novo do Ken eu fui Loach. duas vezes. Eu fui duas vezes no cinema, numa história de uma mostra que teve aí da Warner, que era tipo assim, era baratinho o ingresso e era 11 horas Uhum. da noite. O Exorcista e o Sim. ET, eu acho que eu vi. Eu ia ver. Tava eu e duas pessoas na sala, isso foi em abril, com É, máscara, enfim, mas faz muito tempo, velho. Muito tempo que eu não vou no cinema. E tô realmente sentindo muita falta. Por mais que a gente esteja vendo muita coisa em casa e tal, mas realmente a experiência é totalmente diferente, cara, assim, da sala escura. Assim, pelo menos eu sinto assim, né? Tem gente que diz que já acostumou, assim, sabe? Isso vai, de alguma forma, vai dificultar bastante a volta pro cinema. Ninguém sabe se o público vai voltar a ser o que era. Talvez até mude um pouco, né? Porque de alguma forma todos já sim, mudamos, né? Assim, com essa pandemia. Mas vamos esperar para ver. com certeza. Seguinte, Petros, temos mais um ponto aqui. Seguinte, Hum. os teus filmes, como é que você faz na questão da distribuição? Você coloca teu filme na mão, já botou teu filme na mão de distribuidora, você mesmo distribui. O que você acha desse conceito, assim, tipo, distribuição, pessoa, você que é um diretor autoral e tudo mais? Porque, assim, na minha visão, deixa eu fazer uma observação. Às vezes, a distribuidora talvez não consegue se conectar com aquele filme que está lançando. Acontecia muito disso, eu via isso, percebia isso quando estava no mercado exibidor, né? Então, assim, acho que pro, talvez para um cinema independente, cinema autoral, o pessoal que tem aquela força, né, que o filme sabe da força do filme, eu acho que se for procurar distribuidora, tem que ser uma distribuidora que realmente entenda tudo aquilo ali para poder fazer uma divulgação correta e que se exiba, vamos pensar nas CNTPs, né, em cinemas que conversem com aquele universo de alguma forma. Mas eu queria saber a sua opinião com isso. Você mesmo distribui? Como é que você faz com os seus filmes? Cara, normalmente virou eu produzo os filmes e quem tá distribuindo ultimamente é a Bárbara, né? Que é a minha irmã, que tem a Seria Filmes, que ela é produtora dos filmes também, produtora executiva, e a gente faz a distribuição. Porque a gente acha que de alguma forma a gente consegue controlar melhor. E, enfim, o filme é nosso, a gente luta, né, pelos espaços e tenta cavar sessões e encaixar o filme, né? A gente sabe que é difícil, assim, eu realmente, não, depois que eu passei a tentar distribuir com a Bárbara, a gente nem julga mais as distribuidoras porque sabe da luta que é para você tentar encaixar os filmes, né? Realmente é uma batalha, é uma luta que não tem, e se o filme vai dar algum público ou não, se vai. Enfim, a gente sabe que é super complicado isso, né? E não tem grana para divulgação, e, enfim. Né? E a gente pensa sempre primeira janela cinema, né, realmente. Pelo menos até isso eu estou falando pré-pandemia, né? Primeira janela É, cinema, porque os filmes, eu faço pensando nessa janela, eu fotografo pensando no tamanho da tela, né? E agora com essa distribuição digital via streaming
você comprar os filmes e baixar, né? É um caminho interessante também. Eu estou achando que é um caminho interessante porque, assim, eu tenho recebido muitas mensagens, assim, principalmente no barco, né, que a gente lançou com o O2 Play, né, via streaming, tá interessante o retorno, assim, sabe, das pessoas entrando em contato e então, de alguma forma, as pessoas estão vendo o filme, assim, sabe? Mas essa distribuidora aí é muito boa. A O2 é essa é uma ótimo. questão Faz um importante. trabalho bem É uma interessante. questão importante na variável. Aí o eu Jair, acho que é que o a gente vai ficar programador, se eu fazendo... não me engano. o Jair, exatamente. A gente vai ficar nesse esquema, Ele talvez, assim, de... Sabe, a gente vai fazer a parte de cinema, que é menor, de alguma forma, bem menor, e vai ficar trabalhando a parte digital, né, de streaming, vendas internacionais, e outras plataformas, com o O2, que eu tô achando o resultado interessante, assim, sabe? Né? Faz essa venda primeiro no NetNow, papapá, Look, esse tipo de coisa, né? Google Play, e depois vai para streaming mesmo, assim, tipo Amazon, Prime, né? Enfim, né? Esse caminho. As pessoas estão tendo acesso ao filme mais fácil, estão vendo e comprando, né? Porque a mídia física basicamente parou, né? Assim, eu estava até pensando em fazer uma edição dos filmes, pegar uma ideia que eu tive e tal, mas eu achei que ficava inviável, assim, inviável economicamente. Era pegar o Grão, o Mãe e Filha, o Clarice e lançar em Blu-ray, a trilogia da morte, caixinha, e lançar um bretozinho com os textos, algumas críticas sobre o filme, né? Mas tá meio alto o valor para fazer essa autoração em uma prensagem de 500 cópias e, enfim, a mídia física tá meio complicado assim no Brasil para vender, né? Até filmes de nicho, assim, tá difícil, né? Não, porque eu acompanho muito aquela distribuidora Obras Primas, por exemplo. Eles lançaram, eu acho que foi enfim, o Halloween, Blu-ray, é um filme muito conhecido e tal, e ainda não terminou a tiragem, sabe? Era só 500 cópias, ainda não terminou, faz um tempão. Então você vê a dificuldade para... É um clássico, né, que eu tô falando, né, do Carpenter. Imagina sendo mais autoral, de um cineasta não tão conhecido, né? Em uma caixa, né, também. E já que é uma coisa que a gente ia bancar, talvez torne inviável. Mas é isso, eu tô pensando. O que a gente vai fazer? Eu acho que tem muita margem para ser criativo agora, né? Assim, tipo, nesse momento. Né? Em relação à mídia física, isso é uma opinião minha, a Imovision faz um trabalho muito bom. Muito bom. Sim. Vendendo ainda os filmes. O Jean Tomar, meu amigo, queridão. Amanhã até o streaming da Imovision, pessoal, lança amanhã. O streaming da Imovision, Reserva Imovision. É um novo streaming que nós vamos ter no Brasil aí. Com todo o catálogo da Imovision, talvez mais algumas surpresinhas. Eu falei com o Jean, me ligou na semana passada, retrasada, a gente conversou bastante. As ideias são bem bacanas do streaming. Eu trabalhei com o Jean Tomar muito tempo no Reserva de Niterói. É um cinema belíssimo, Petros. Belíssimo, um cinema lindo. Projetado pelo Oscar Niemeyer. Para ter noção, projetado pelo Oscar Niemeyer. Assim, é lindo demais. E vai vir muita coisa boa aí. Essas questões dos streamings também são bastante interessantes. E vamos ver aí o que acontece. Festivais online também, né, Petros? Tem muita coisa, né, cara? Muita coisa bacana, né? É muito legal também. É tudo verdade. Poxa, teve Fantástico, várias coisas bacanas. Eu não consegui ver nenhum filme da verdade, foi por falta de tempo mesmo. Eu tô nessa história que eu te falei, meio que na pré-produção desse longa novo, né, do Praia do Fim do Mundo, e quando eu fico, enfim, me preparando para um filme, eu meio que foco só nisso, basicamente, né? Mas é muito bom, cara. Esse ano, o ano que passou, ano passado, a gente teve chance de ver, assim, que com certeza nem ia chegar tão cedo, assim, para ver, né? Festival de Gramado, a gente pôde ver o filme do Dutra, né? Do Camilo Cavalcante, o King Kong, entre outros, né? Teve o Ecrã também, que teve uma curadoria maravilhosa, Tiradentes também teve umas coisas bem bacanas. Então, de alguma forma, foi positivo, né? A gente teve acesso a esses filmes, né? E é bacana, cara, de alguma forma. Agora, de novo, é legal, é massa, mas eu tô sentindo falta dos festivais, assim, físicos também. Olha que eu sou um cara que nem vou muito para festival, não. Só até reclamo, assim.
Só vou botar o filme se vier pro festival. Tem uma época que seu filme entrou, você vai ter que ir pro festival. Né? Porque eu não gosto também muito de avião, mas eu tô sentindo falta, cara. Só porque você vê as pessoas, conversa sobre cinema, respira aquilo ali, sabe? Né? E olha que eu não sou a pessoa mais sociável do mundo, não, mas eu tô sentindo falta. Você vê, né? A pandemia... Você falou um negócio engraçado. Todos nós cinéfilos somos assim, cara, meio antissociais. É normal, Petros. É normal. É normal. Somos meio assim também. Não, eu ia muito em festa, né? E como programador de cinema, você é quase uma celebridade, né? Porque os diretores te encontram e sabem quem você é. Então, assim, eu me escondo nas festas. Eu não quero mais saber de festa. Eu me escondo. Aí, sabe o que eu fazia? Eu conversava 5 minutos com a pessoa. Se ela me mostrasse que não era cinéfila, eu ia ali no banheiro e não voltava mais, sabe? Vou ali, já volto, hein, cara. Pô, vou ali, já volto. Então, assim, começou a perder a graça. Não, o que? Eu não vou falar nomes aqui, mas muito renomados, com ida ao Oscar e tal, sentavam lá no meu banquinho, lá para conversar comigo, para a gente poder ver o que a gente podia fazer pelo filme e tudo mais. Mas é muito divertido. Mas é muito divertido, assim, é bem bacana. Essa proximidade com o público também, acho que todo programador deveria fazer isso. Mas eu sou dos primeiros a criticar também vários programadores engomadinhos que ficam lá de terno e gravata olhando o Excel. Porque cinema não é só isso, né? Eu acho que cinema, você tem que ter um carinho pelo filme do outro, né? Tem que ter um carinho. Eu conversei aqui com o Humberto Neiva, o programador dos cinemas Itaú, né? Que sempre ajudam muito cinema de arte, né? Dito de arte. E, pô, ele falou a loucura que é a rotina dele. Exibiu o barco lá no... A rotina dele é a loucura. E assim, ele é muito cinéfilo, é um cara muito, assim, gente boa pra caramba, mas, poxa, imagina quantas vezes o telefone dele deve tocar, né? Toda segunda-feira lá, todo mundo querendo marcar os filmes, né? Eu fui um desses. A Bárbara que ficou... Mas tem que ligar, Beto, tem que exibir o barco aí, né? Aí eu me lembro que... É horrível, né? Vai entrar em Porto Alegre, São Paulo, ele vai falando ali. Lá no Rio. Lá no Rio, já saiu o boneco? Já saiu o boneco do filme? Tal, o boneco tá como? Tal do boneco lá do Globo. Não, tá aplaudindo. Ah, não, então vai rolar e tal. E o filme tá condicionado pro boneco. Não, isso daí, assim, eu já comprei várias brigas por causa disso. Porque, assim, não tem que ter, o filme entrar no cinema não tem que estar condicionado à posição do boneco. Não existe isso, gente. Pelo amor de Deus. Por mais que a gente saiba que influencia. Acaba influenciando. Isso é uma de crítica que tem número, sabe? Nota 9. O boneco aplaudindo. Não tem que ter, é só o texto que tem que ter. As pessoas têm que ler e ver que aquilo ali E às vezes o boneco tá parado. O boneco às vezes tá parado, que é aquela posição meio que mais ou menos. Mas o texto tá lindo sobre o filme. Não, mas às vezes o texto tá lindo sobre o filme, sabe? Dá várias margens, pô, interessante, quero ver. Mas a questão da crítica é muito complexa. Mas aí a gente vai ter que fazer um outro programa só para falar dessa questão da crítica, que é extremamente complicada. Beto, é o seguinte, vamos continuar aqui. Nós temos mais uma pergunta e vamos passar para o Boomerang Cinéfilo, que é tipo um de frente com o Gabi. Eu falo uma frase, você fala uma palavra, aquela coisa toda. Então vamos em frente. Seguinte, Beto, qual filme você indicaria ao presidente Jair Bolsonaro para ele entender melhor o que vive? Qual filme que eu indicaria para você, não? Cara, eu acho difícil, assim, indicar um filme para o cidadão, porque eu não sei se ele vai ter capacidade cognitiva, assim, para entender os filmes. Então fica complicado, assim. Para entender Brasil, assim, sabe? De uma forma mais ampla. Mas se ele tivesse, assim, fizesse algum esforço mental, talvez Terra em Transe seria um filme que eu indicasse, do Glauber, sabe? Assim, se ele conseguisse entender o ciclo. Se ele ia entender, a gente não sabe, né? Como é? Se ele entender, não sei. Mas Terra em Transe. Se ele ia entender, a gente não sabe. Não sei. Mas Terra em Transe. Para entender melhor e tentar entender esse... porque eu ia falar a Idade da Terra, só que a Idade da Terra é um filme tão complexo, então vamos ficar com Terra em Transe, assim, que seria interessante. Alô? Alô? Opa, voltou. Tá me ouvindo, Petro? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pensei que eu tinha caído. O Wi-Fi é complicado às vezes. Olha, tá me ouvindo ainda?
Tô ouvindo. Certo? Ah, Tô então vamos ouvindo, tô conversando, ouvindo. porque tá. Eu tô com uma tela azul, né? Deve ser algum problema meu, então. Se você tá ouvindo, tá tudo ok no ar. Tô. Produção, se tiver com algum problema, você me avisa aqui. Estamos partindo aqui já pro final. Seguinte, Petrus, vamos começar agora o Boomerang Cinéfilo, que é o seguinte: eu Sim. falo uma frase, faço uma pergunta, você responde com a primeira coisa, o primeiro filme, o primeiro ator, que você quiser, que vier na sua cabeça, tá bom? Então vamos lá. Petrus Cariri, o que mais incomoda um diretor de cinema? O que mais incomoda um diretor de cinema? Para mim é a pressa, assim, o que mais me incomoda como diretor de cinema. Assim, a pressa para o cinema precisa de calma e paciência, assim, para ser realizado. Petrus Cariri, qual isso você já respondeu, o último filme que você viu na sala de cinema. Isso você já respondeu aí mais pra trás. Vamos passar aqui pra outro, então. Indique 2 filmes que você acha que muitos viram, que muitos não viram, mas ele é ótimo. Muitos não viram, mas ele é Eles são ótimo. ótimos. É. Eles são ótimos. Deixa ela entrar, né, a versão sueca do filme. Maravilhoso. É muito bom. Pouca gente viu esse filme. Assim, fora a cinefilia mesmo, né? E outro filme que as pessoas não viram, os filmes de gênero, assim, que eu gosto bastante. Acho que a maioria já viu, sim. A Bruxa. É um filme que eu acho maravilhoso, assim, tá entre os meus 10, assim, da década, tá? Eu gostei muito desse filme, A Bruxa, né? Show de Indico bola. esses dois. Beleza. Petrus, qual o melhor streaming disponível hoje no Brasil? Essa pergunta você responde baseada no seguinte: navegação, Hum, catálogo, isso tudo você pode levar em consideração, porque, por exemplo, na minha opinião, tem muito problema de navegação em muitos desses streamings ainda, né? Como que você chega até o sim. filme e tudo mais. Então, qual que é o streaming que você está mais próximo ultimamente? Você está mais Eu vendo fico em filme? dúvida, assim, mas eu acho assim, o que eu estou vendo mais, na verdade, incrível que pareça, o Amazon Prime. Agora, não é só o Amazon Prime, é o Amazon Prime com alguns canais lá que você consegue embutir e fica com um catálogo mais rico, enfim. Né? Eu acho que tanto que até o último filme que eu vi no Amazon Prime foi Carrie, a Estranha, tava maravilhosa a cópia lá, a sessão foi bem. O Clarissa tá lá, não tá? O teu filme? Tá no Amazon Prime, sim, tá no Amazon Prime. Mas agora todos são complicados, eu acho, assim, os menus, você chegar, sabe, tem tanta coisa bacana que você não vê, tem que sair procurando e é difícil, sabe? É verdade. E eu acho todos, assim, todos eu não acho legal não, assim, a forma que organizam, assim, sabe? Não gosto não. Nós somos da informática, né? E tá faltando um algoritmo Sim, decente, né? É falta, bem cara falta, de pau falta ali que tá faltando um programação, tá? algoritmo para os filmes conversarem, né, Petros? Os filmes não conversam. Sim, As sim, não indicações não conversa, conversam. exatamente. É muito... Lá no Amazon Prime, quando termina, você tá vendo aqui um filme, aí ele dá umas indicações, assim, né? Cara, eu não entendo, assim, as conexões, assim. Não faz Não, sentido, não dá assim, para pra mim. entender. Eu fico pensando se é um Não, problema não dá para entender. cognitivo, assim, mesmo, sabe? Assim, não faz sentido. Outro dia, As indicações. outro dia eu botei no Facebook que se me pagassem em, sei lá, umas 3 horas eu resolvi esse problema, rapidinho. As linhas de código ali, Eu a não gente resolvo, quebra não, aqui, porque faz ali. eu não sei fazer mais nada, cara. Eu não sei programar mais nada, assim. Escrever uma linha, eu não sei mais. Nada, Não, é esqueci de doideira, tudo. né? Essa informática. Ainda bem que eu saí dessa informática também. É muito estresse. Jesus Cristo, cinema é muito mais divertido. Deixa eu ver aqui. Seguinte, Petros. Tem mais uma perguntinha aqui pra gente encerrar, Petros. Pra gente encerrar. Vamos lá. Eu queria saber só essa questão do filmes de terror e suspense no Brasil, né? Essa coisa assim. O que você acha? Porque é muito mais difícil realizar aqui no Brasil filmes de terror e suspense. E outra coisa, é por causa do investimento, das projeções, do retorno do capital? Por que as comédias comandam ainda o cinema brasileiro? Eu acho que comanda porque a gente tem de alguma forma,
Aqui no Brasil sempre teve uma tendência muito forte à comédia, eu acho desde a década de 60, desde da Cinete, tu tá entendendo? Eu acho que de alguma forma é estrutural, e a TV também, essa coisa da É, os TV, Trapalhões, né? as Os comédias, Trapalhões foram os líderes de trapalhões, bilheteria, né, cara? sabe? Pois é, sempre teve essa tendência bem forte, desde a década de 60, desde 50 e vem, né? A própria pornô chanchada, enfim, que é outra coisa, mas sempre teve essa coisa forte com a comédia, né? E o cinema de gênero a gente não tem tradição aqui no Brasil com isso, na verdade. Não tem. Mas eu vou te dizer uma coisa, assim, que eu acho mais complicada ainda. Até mesmo o cinema de gênero americano, europeu, que chega aqui, tem dificuldades também, tá entendendo? Esses últimos filmes bem Verdade, bacanas, assim, esse verdade. próprio A Bruxa, eu vi sozinho, viu? Eu e mais duas pessoas na sala de cinema. Não teve um público grande, não. Tu tá entendendo? É complicado, de uma forma geral. Fora esses slashes, assim, bem genéricos, mas esses filmes mais bacanas, é complicado. E quanto mais filme brasileiro, mas assim, eu acho que representantes de um bom cinema de gênero, assim, terror, suspense, a gente tem aqui, sabe? Esse filme do Marcos Dutra, o Marco Dutra, o último, é o Boas Maneiras, né? Acho que é dele e da É, Juliana. é Cara, é maravilhoso. Eu vi o filme no cinema, maravilhoso. maravilhoso. Eu falei, Muito bom, cara, esse muito filme, bom. sabe, tinha que ter dado certo no sentido de público, sabe? Esse é um filme que, de alguma forma, dialoga É, com um público bem maior do que ele teve. Então, e qual foi o é. erro, assim, sabe, assim, é difícil aqui no Brasil. Na verdade, acho que foi um filme que teve 12, 13 mil espectadores. Para mim, bem sincero, aquele filme ali daria para fazer fácil de 50 a 100 mil espectadores. Mas Não, não teve. esse filme, se tivesse, eu vou te Eu falar, fico olha o maravilhado. absurdo que eu vou, o absurdo que eu vou falar agora, mas se estivéssemos no meio da pandemia e esse filme fosse lançado nos canais digitais para compra e tudo mais, ele ia dar um público Hum, maior e ainda dar mais dinheiro. É bizarro pensar talvez, isso, mas eu talvez, acho. talvez, talvez, talvez. É para se Mas é pensar essa isso, a questão gente do tem essa mercado. É dificuldade pra no se... Brasil. Eu sendo bem sincero, assim, eu realmente não entendo tanto assim, os meandros do mercado, como é que funciona, não. A gente tenta entender, porque tem que entender de alguma forma um pouco disso, o próprio faz parte do trabalho, assim, mas eu me concentro mais em pensar os filmes e fazer. Eu acho que é a parte que mais me interessa, assim, de gastar energia, né? Mas, cara, tem coisas que eu acho, assim, eu fico sem, assim, eu pergunto às vezes a pessoas da área, e as pessoas, assim, cada um tem uma resposta diferente, assim, porque isso aqui deu certo, porque É isso aqui assim não deu mesmo. certo. É a doideira. Mas né? Cada um tem É a uma, doideira. né? Assim, algumas coisas às vezes até batem, mas são respostas distintas. Então, é uma coisa que não tem uma ciência certa para aquilo ali, uma resposta correta para aquilo ali, né? Às vezes um filme dá certo num período e, como você falou, se fosse lançado agora, poderia dar super certo. E poderia fazer uma grana e as Exatamente. pessoas verem. Mas é isso, eu acho que às vezes é time, né? Também é época. Não sei. Tem, tem isso, tem isso. Tem isso, né? Petros, estamos chegando ao fim do nosso programa, cara. Tinha que ter aquela musiquinha que nem no Jô Soares. Ah, aquela coisinha assim. Ah, Petros, cara, primeiro, muito obrigado, cara, por te disponibilizar essa uma horinha aí para conversar com a gente. A gente não se conhece Ah, foi pessoalmente. ótimo. Espero que Foi um dia ótimo. a gente vá se conhecer Não, pessoalmente, para vamos poder tomar sim. um café e Vamos falar sim. sobre cinema. Vai ser bem bacana. Em breve vou ter uma rede de cinemas pelo mundo afora, Ô, quem sabe um dia terei. Aí vai ser super divertido. Vai ser super divertido. Aí a gente vai poder botar História Sem Fim e o Barco. Um começando 2 horas, outro quatro, e depois bota um Eles Vivem do John Carpenter. Mas, Petros, falando aqui, ó, um grande abraço para você. Muito obrigado, cara, por esse papo enriquecedor. A galera tá mandando mensagem direto aqui pro meu zap, falando que tá adorando. Pessoal, tem que mandar mensagem aqui pro programa, para poder aparecer aqui na tela também. Para vocês também mandarem uma boa noite aí pro Petros. Mas muito obrigado, cara. Foi ótimo o papo. Eu acho que já esclareceu bastante coisa para muita gente que gosta de cinema, né? Gosta dessa questão do pensar cinema, né? Nas referências também. Acho que você deu muita referência de como você pensa cinema, como você vive cinema. O pessoal mandando aí, ó. Agora vocês mandam a mensagem, foi super legal. Ah, muito bem, show de bola, pessoal. Foi super divertido. E tem um minuto aí você para você falar aí um pouquinho. Se você quiser contar um pouco sobre esse novo projeto, não sei se você pode, mas fica à vontade aí, cara. E muito obrigado desde já. É,
É isso. O próximo filme chama Praia do Fim do Mundo. Praia do Fim do Mundo, que é um filme que fala da história de uma mulher que está à espera de um marido que não volta nunca, que morreu no mar, e ela mora numa casa que está sendo tomada pelas águas, que a casa está, em vez de cair, ela tenta resistir ali com a filha dela, né, nesse casarão. Enquanto isso, essa praia é uma praia abandonada, que está sendo devorada, né, pelo litoral, e o filme traça um paralelo entre isso e de alguma forma, a situação do país, né? Essa situação que a gente vive. Claro. Assim, falta de perspectiva, e conversa um pouco sobre isso. É um filme que vai ser feito em PIB, janela 133, né? E, né, nossa, sem espaço, esse vai ganhar vários prêmios, hein? De fotografia. Assim, sabe? Muito claro e escuro. E vai ser um filme, cara, um cinema que eu gosto de fazer, um filme bem denso, assim, pesadão, que flerta também um pouco com fantasia, com suspense, né? Sempre essas coisas se entrelaçam no meu cinema de alguma forma. E é isso. Eu vou rodar já esse filme. Já assim, um mês, 2, não sei. Vai rodar aí no Ceará mesmo, né? Como os outros filmes? No Ceará, né? Vai ser no Ceará, na Praia de Caraí, que é uma praia decadente aqui, está sendo engolida literalmente pelo mar. E é isso, né? A atriz principal do filme é a Marcela Cartacho. A Pacarrete? Pacarrete, Marcela Cartacho. Hora da Estrela, né? E é isso. Estou concentrado nessa história desse filme. Já estou ansioso, tenho certeza que todo mundo que está assistindo também já está ansioso. Petros, então é isso, fica com Deus. Deixa eu só dar aqui a agendinha aqui do nosso programa. Valeu, deixa eu só dar a agendinha aqui do nosso programa. Semana que vem. Clarice, não, essa semana. A Clarice, ó. Beijo. Um beijo aí, ó. Mandando um beijo aí pro Petros também. O pessoal, nosso programa, a gente vai ter um convidado especial nessa semana, na sexta-feira, dia 23. Vamos entrevistar o Renato Marafon, criador do Cinepop, um dos maiores sites de cinema do Brasil, um dos maiores da América Latina também, ao lado do Adoro Cinema. Vai ser super divertido conversar com o Renato. Renato é uma figuraça. Vamos falar muito sobre cinema e sobre essa questão da crítica de cinema, vai ser bem bacana. E na terça-feira que vem, no mesmo horário, né, nós vamos conversar com ele, um crítico de cinema, muito gente boa, figuraça também, Miguel Barbieri Júnior. Vai ser muito divertido conversar com o Miguel Barbieri, vai ser muito bacana. E depois, no próximo programa, eu passo a próxima agenda. A gente vai entrevistar aqui o André Sturm, quem mais que a gente vai entrevistar aqui? Tem tanta gente bacana que a gente vai entrevistar. Karina Massoud, vai ter tanta gente bacana aqui. Legal, tá chique, rapaz. Não, tá chique. Tá... O André Stutt é assessora, tem que falar com a assessora. Eu falei com a assessora, que é a Paula, também é assessora, que é uma assessora bem famosa também pro pessoal de cinema. E foi muito bacana, vai ser bacana, então. E é isso, pessoal. Boa noite pra todo mundo. Petros, beijo pra você. Boa sorte aí dos próximos filmes. Boa noite, querido. Sou obrigado, teu fã, viu? cara. Obrigado. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. Com certeza. Obrigado. Pessoal, um beijo pra todo mundo. Boa noite. Rafa, boa noite. Obrigado. Gavi Borges, um beijo pra você, Gavi Borges. Se recupera logo, meu garoto. Grande Gavi, vai se recuperar. Beijo. Valeu, obrigado.